Oi, gente, tudo bem? Podcast Mulher Entende Mulher de volta. Hoje com um assunto muito importante, porque eu acredito que você, amiga, aí do outro lado, já passou por essa situação. Sabe aquela hora que você tá numa roda de conversa com as amigas, dando risada, aquela gargalhada gostosa? Do nada, escapou um xixi. É, pois é. Ou então tá na academia, levantou aquele peso, mesma coisa. Ó, e outros assuntos mais, como dor na relação sexual, até mesmo como importância para as mulheres que estão gestantes aí, querem, né, ter o filhinho no parto normal. Vamos falar sobre fisioterapia pélvica, é isso mesmo. Eu tô com ela aqui, a fisioterapeuta pélvica, que é a Cristina Nobile. Tudo bem, Cristina? Tudo bom, Raquel? Seja bem-vinda ao Muito podcast Mulher obrigada. Entende Mulher. É um assunto muito importante, viu, doutora Cristina? Não só a fisioterapia, mas a gente vai falar de menopausa também, mulherada, que é aquele assunto dilema, né, para mulher. Mas seguinte, na fisioterapia a gente consegue tratar a questão do escape do xixi, porque a gente tem uma redinha ali que tá meio frouxa de vez em quando, né? Bem frouxa, né, É. Raquel? É assim, a fisioterapia ela é considerada padrão ouro no tratamento. É o primeiro tratamento que a gente tem que pensar. Então, tô com escape de urgência, que é aquele escape que eu não consigo chegar ao banheiro. Tô fazendo exercício físico, dando risada, dançando, tô perdendo xixi. É um alerta aí para procurar, já passou até da hora de procurar a fisioterapia. É a E- fisio que vai resolver tudo isso. E eu não sei, doutora Cristina, mas assim, quando escapa o xixi, você pensa, ai meu Deus, tô velha, né? Não tô segurando, mas assim, com mulher nova acontece isso? Em qualquer idade. É qualquer idade. Eu tenho pacientes que perdem urina aos esforços ou aos esforços que a gente fala é quando pega peso, quando dá risada, quando existe alguma pressão abdominal. Então, quando você dá gargalhada, quando você agacha. Adolescentes que já têm essa perda urinária. Tá. Né? Às vezes pode ser muito, em pouca quantidade ou muita quantidade de urina. Parece que vai o xixi inteiro embora, né? Parece que vai o Assim. xixi todo embora. E aí, como que é o tratamento com a fisioterapia? A gente parte do princípio que é uma rede de musculatura, do jeito que você falou, a tal da redinha, né? Isso. A gente tem um monte de músculos ali entrelaçados que eles sustentam os órgãos pélvicos, né? Só que você precisa ativar essa musculatura e, na verdade, ela não precisa ser uma musculatura... Às vezes a gente fala, tem que fortalecer, nem sempre. Então, às vezes ela está disfuncional. Ela contrai na hora errada e ela relaxa na hora errada. Olha só. Então, durante a fisioterapia, quando a gente faz a avaliação dessa musculatura, a gente consegue perceber o quanto essa mulher sabe ativar essa musculatura, né? Aos comandos que a gente dá. Então, a gente ensina essa mulher a ter autonomia sobre essa musculatura que às vezes a gente negligencia, a gente nem sabe que como existe, fazer. né? Exatamente. Olha só, e aí no caso tem muitas pacientes que chegam envergonhadas, assim, que não conhecem a fisioterapia, que foram assim por orientação de uma amiga, enfim, de alguém. Tem bastante, Raquel. E É. assim, a gente tem estatística, né, disso. Quase 40% das mulheres, em algum momento da vida, elas vão ter algum problema pélvico. Olha, Só 6% procuram ajuda e procuram tratamento. 6%. Isso é o quê? Nível nacional? Nível nacional. Nacional. É. Caramba. Então, a gente percebe, assim, a falta de conhecimento, né, da mulher conhecer o próprio corpo, né? Sempre é tabu, tudo que envolve sexualidade, sexo, e principalmente para a mulher, né? Sempre é rodeado de muito tabu e as pessoas sentem vergonha mesmo. Então, aquela mulher que, de repente, perde urina, ela convive com isso muito tempo antes de procurar ajuda. Porque ela habitua a vida inteira a usar absorvente, então para ela tá ok ter que usar. Geralmente ela só procura quando o negócio já começa a ficar num grau de disfunção muito grande que ela começa a ter problema social. Então ela deixa de sair, ela deixa de encontrar amigos, ela deixa de socializar por conta disso. Sim. Aí é a hora que ela geralmente procura. Caramba, e o tratamento de vocês, no caso, por exemplo, pro xixi? Tá. Xixi, vamos falar do xixi primeiro, né? Como é que é para ativar essa musculatura? Bom, a gente usa muito a manipulação. A gente tem algumas tecnologias que ajudam nisso, da mulher entender a musculatura que ela tem que recrutar, o comando que ela tem que dar. E através desses aparelhos que a gente tem, essa mulher ela tem um
ela consegue visualizar na tela de um computador, de uma televisão, ou quem não tenha esses equipamentos, tem outro tipo de equipamento que sobe luzinha, desce luzinha, então ela consegue entender se ela está realizando a contração ou relaxamento de forma adequada, então ela vai aprendendo, né? Dói alguma coisa, doutora? Nada, Não, nada de dor. E a Olha. gente usa muito a manipulação mesmo, com a própria mão, através do toque vaginal. Tá. A gente vai dando comandos, né, dentro do canal vaginal, para essa musculatura ativar e para ela entender como que é realizado a contração e o relaxamento. O que ela tem que fazer naquele momento. Entendi. Então, assim, a gente usa da parte lúdica, se a gente pode dizer assim, mas a gente usa também muito da terapia manual mesmo. Perfeito. Em casa tem algum exercício, assim, no dia a dia que dá para fazer para dar uma melhoradinha nessa redinha nossa? Então, existem exercícios, para isso a gente ouve muito falar do tal do aperta e solta, né? De contrai, relaxa, é o aperta e solta. Tem um monte de gente na internet ensinando. O que eu acho, particularmente? Como a gente não sabe como que tá a função dessa musculatura, tipo, será que você precisa de contração ou você precisa aprender a relaxar? Então, até que ponto esse contrai e solta vai beneficiar essa mulher ou vai prejudicar mais ainda? Se ela já tem uma super contração e ela precisa relaxar, se ela começar a fazer, pensa que é como se ela estivesse indo na academia. Verdade. Entendeu? Tá aí, então, forçando. por isso que é legal a gente primeiro entender qual é a disfunção dessa paciente, né? Dessa mulher. Ela perde urina porque ela tem uma contração excessiva e ela não sabe quando relaxar e como. Ou ela realmente tem uma musculatura que não é ativada, então ela nem contrai, ela vive relaxada. Então a gente precisa saber primeiro qual é a indicação real. Perfeito. Eu sempre falo para as pacientes assim, enquanto a gente está na hora da avaliação ou durante as sessões mesmo, que eu vou ativando e dando comandos, né? É tipo assim, pensa no ânus ou segurar o xixi. Meu, tem que segurar um pum. Não pode sair de jeito nenhum. Então, contrai essa musculatura para segurar um pum. Tá. Contrai para segurar o xixi. Só que assim, isolando o resto da musculatura. Porque quando a gente faz, normalmente você contrai. Tipo o ânus, você vai contrair. Você contrai glúteo, você contrai perna e você contrai abdômen. Sobe tudo lá por trás. Não assim. é isso que eu quero, só quero o ânus. Entendi. Ou só quero segurar o xixi. Não dá pra gente isolar. Eu falo xixi e pum, Sim. porque assim, cada um vai saber o que é mais fácil Lógico. conseguir fazer, mas é basicamente isso. Basicamente isso. Mas é muito importante, né? Porque é aquela coisa que fala, nossa, eu dei risada que fiz até xixi nas calças. Exatamente. Com a fisioterapia pélvica, não vai rolar mais, Não vai rolar, né? não. Agora, também tem um outro ponto da fisioterapia que eu acho muito importante, que é pro casal e principalmente para a mulher na hora da relação sexual, né? Tá. Isso às vezes acaba atrapalhando a mulher que sente dor na relação. Então é importante ela procurar a fisioterapia também? Sempre, super importante, Sempre. Raquel. Eu sempre falo que a mulher vai, sei lá, uma jovem, vai iniciar a vida sexual. Seria super indicado ela passar por uma avaliação. É mesmo. Tá pensando em engravidar? Ou tá grávida, soube que tá grávida, passa por uma avaliação. É mesmo? É super importante. Olha. Porque se você, antes de você deixar qualquer queixa se instalar, né? Tipo, uma incontinência, caída dos órgãos. O pessoal fala muito de, bexiga caída. Você tem os prolapsos, né? Que é a queda da bexiga, queda do útero, Sim. do intestino também. Então, através da físio, se você começa a aprender antes de ter qualquer sintoma ou qualquer queixa, você vai prevenir um monte de coisa futuramente. Olha só, então assim, vamos por partes. Primeiro começar com um relacionamento sexual, né? A mulher, às vezes, ela pode estar contraindo muito, isso dificultar. Como é que é na hora? Então, a minha atuação hoje dentro da fisioterapia, eu trato especificamente da mulher que tem dor na relação sexual ou na penetração. E aí, qualquer forma de penetração. Então, pode ser numa relação, pode ser para colocar um absorvente interno, um coletor Olha. menstrual, para colocar medicamento, para passar por Também. exame ginecológico, para realizar um Papa Nicolau. Porque eu vou te contar, né, doutora, não é fácil Não a é nossa vida, fácil, né? não. Você vai num exame ginecológico, gente, a derrota, né?
Eu sempre falo, não é Ah. confortável para nenhuma mulher. Pois é, É não é? horrível. E a fisioterapia, ela ajuda, então, nessa parte. Também né? faz parte do meu protocolo Olha só. preparar essa mulher para passar por uma consulta ginecológica. Porque geralmente a mulher que tem dor, Aham. a gente tá falando da mulher que tem dor, né? Isso. Ela nunca conseguiu realizar um exame ginecológico. E muitas têm até medo de voltar, o que é problemático, né? Porque aí depois fala assim, eu vou voltar daqui um tempo, tal, porque fica com aquela coisa, né? Aquele fantasma na cabeça Porque da você cria dor. memória, né, de dor. Isso. E aí você vai deixando a sua saúde de lado, né? Muitas mulheres passam por isso. Olha. Que já não fazem exame ou que nunca fizeram e tem. Porque a gente fala, não tem a penetração, mas tem um contato sexual. Sim. Então, você pode. Você está suscetível, né, à doença sexualmente transmissível, não só quando você tem a penetração, qualquer tipo de contato. Então, essa mulher não consegue passar por exame. Ela nem vai. Ela já nem vai no ginecologista, ela foge. Porque ela Caramba. sabe que ela vai ter que passar pela avaliação, pelo exame de toque, para realizar um exame ginecológico. Perfeito. Olha, mas é muito importante, né? Então a fisioterapia ela ajuda. E aí, neste caso, você conversa com cada paciente, tenta entender. Não é uma coisa assim, é uma regra que vale para todo mundo. Não, Não. cada mulher é um caso diferente. Cada mulher é um caso diferente. Aí você vai ver a demanda daquela mulher, qual que é a queixa maior dela, né? Qual que é a dificuldade que ela tem maior. Então, geralmente, essa mulher que tem dor e que não consegue a penetração, tem outros sinais que você consegue ver. Ela tem uma super sensibilidade. Algumas mulheres não permitem ser tocadas, né, na região genital, na vulva, em lugar nenhum. Fecha as pernas, evita de qualquer forma, né, qualquer tipo de contato. Então, a gente tem que perceber essa mulher mesmo, a forma como ela se comporta na hora que a gente vai fazer a avaliação nela. Se ela chora, se ela fica nervosa, se ela fecha as pernas, se ela tenta fugir da maca. O corpo mesmo vai falando ao longo do exatamente, tratamento, né, doutora? Caramba, doutora Cris, é impressionante essa parte. E assim, eu pego pacientes desde um nível de disfunção leve até nível grave, gravíssimo, né? E aí, quando a gente pensa numa paciente grave, eu já tive pacientes que elas não conseguiam se higienizar. Então, era assim, chuveirinho de longe, porque não conseguem tocar. Meu Deus! Então, é todo um processo, é todo um trabalho, né? A gente tem que pensar numa desensibilização, fazer com que essa mulher se acostume e se permita, né, ser tocada, que ela aprenda a se tocar. Elas não se olham, elas nunca pegaram um espelho, às vezes, para se olhar. Sim. Então, tem muita coisa que permeia toda essa disfunção, né? Às vezes está enraizado também na cultura, do jeito da criação, né? Criação, educação super rígida, religiosa, tudo isso é um combo. Um combo. A gente tem que entender qual que é a realidade daquela mulher, né? Como que ela vivenciou a adolescência, como foi para ela a primeira experiência sexual, se é que já teve. Mas o que ela pensa sobre o sexo, sobre a relação em si. E aí, às vezes, a gente vai orientando, desconstruindo tudo aquilo, né? Tudo aquilo que foi sendo criado. Porque cada pessoa, às vezes a gente pega, já atendi pacientes, irmãs, né? E é engraçado que elas vieram pro tratamento juntas, mas uma não sabia que a outra estava fazendo. Era uma coisa que a gente tinha que manejar para elas não se encontrarem. Com o sigilo de vocês. Exatamente. Meu Deus! Então, assim, é um universo aí que a gente tem que ir entrando devagarinho com todo cuidado e respeito, porque são mulheres que às vezes a gente não sabe até onde vai essa dor, né? Então é uma coisa que a gente vai com muito cuidado. Envolve o físico e o emocional também, né? Então total. É por isso que vocês existem profissionais excelentes, né? Pra tratar da gente, ter todo esse carinho e cuidado também. Aquele número, né? Vamos reforçar 6%, né? Só Que no procuram Brasil. ajuda. Que procura é muito pouco. Precisa aumentar esse número. Por isso que a Cris Nobre está aqui com a gente hoje, né? No podcast Mulher Entende Mulher. E eu já quero até aproveitar, Cris, e perguntar, porque eu acho que algumas pacientes já devem ter feito essa pergunta. Doutora Cris, quanto tempo de sessão, quantas vezes eu vou ter que fazer? Porque às vezes não tem esse negócio de, tipo, você começa o tratamento e fala, mas já vai terminar na próxima? Ou então já acabou, né? Como assim, é que é? Quando a gente pensa na questão da dor, a gente parte de 10 sessões. 10 sessões no mínimo? No mínimo.
tá? E aí vai depender da gravidade, da disfunção, de tudo isso que eu falei. Se é uma paciente leve, que tem uma disfunção leve, moderada, se é mais severa. Então, isso daí, e eu costumo falar isso para paciente. Você vai percebendo a evolução que você vai tendo no decorrer das sessões. E às vezes pode ser que a gente precise de algumas sessões a mais e pode ser que não. Que não. Né? Geralmente, na avaliação, eu já consigo falar para essa mulher, olha, a gente consegue resolver isso em 10 sessões, em 12. Normalmente a gente acerta, tá? Só Que se tiver bom. alguma coisa aí pelo caminho. Sim. A paciente da dor, geralmente, uma vez por semana, Tá. tá? Porque ela tem que ter tempo de realizar exercícios em casa, entre uma sessão e outra. Se ela precisa de sensibilizar, por exemplo, né? Ela tem que ter um período legal para que o corpo dela entenda, né? Essa mudança e consiga assimilar tudo isso. Tá ótimo. A paciente que vai porque tem escape de urina, a gestante, por exemplo, dependendo, 2 vezes por semana que Tá. a sessão. Sessão geralmente, independente agora a sessão da físio, né? Dura em média 45 a 50 minutos. É rápido, né? Ok. E passa super rápido, a gente conversa, a gente bate Isso! papo. A mulherada É sempre muito- conversa, né? é. Nas consultas, assim, tem que ter, né? Tem. Pelo menos uma atualização de algumas fofocas. As mulheres trazem, eu falo que ali é o confessionário, né? Dá Isso é pra muito falar de importante. tudo, dá pra trazer vários assuntos. A gente Ótimo. conversa de forma natural, sem... Falando em Sem fofoca, tabu. então, doutora Cris, me tira essa dúvida, porque olha, o pompoarismo tá aí muito em alta, principalmente depois de uma entrevista da Débora Seco recentemente, né, num podcast, que ela comentou, ela abriu essa parte da vida dela, né, e falou lá dos exercícios, que até arremessa a bolinha pra longe e tal. Tem alguma coisa a ver, pompoarismo com fisioterapia pélvica ou não tem nada a ver? É assim, o pompoarismo como que eu vou te dizer? São técnicas de manobras que você usa o assoalho pélvico. Pronto. Tá. São manobras realizadas muito direcionado para a parte sexual. Perfeito. Então, assim, pompoarismo e físio não tem nada a ver, Tá. mas algumas manobras do pompoarismo você pode aprender na fisioterapia durante a tua sessão pélvica, tá? Perfeito. Para quem que é indicado o pompoarismo ou essa técnica, eu ensino, tá? Olha só! Lá. Arremessar a bolinha também? A gente não joga ping-pong, não. Ainda não chegou, eu nunca vi ninguém arremessando. Mas assim, a gente consegue ensinar essa mulher, né, a ter o controle e através de fortalecimento, de ter uma musculatura funcional, ela vai aprendendo a realizar essas manobras. Então, tem nomes, né, essas manobras. Então, tem uma que você parece que ordenha. Eles falam mesmo porque você aprende Aperta. a contrair a musculatura em fases, tá? Mas quando que você consegue fazer isso? Se você tem uma boa percepção, Tá. né? Então, realmente, tem um monte de relato aí de que joga a bolinha longe, que até acende cigarro e fuma, né? Meu Deus, é verdade também, Já né? teve, eu nunca Gente vi, do tá? céu, Mas imagina. assim, Pois é. pra que é legal quem pode, né? A paciente com dor, por exemplo. Tem um monte de paciente que chega falando, ai, doutora, eu já sinto dor há muito tempo, eu comprei um curso de pompoarismo na internet, comecei a fazer, fiquei pior. Justamente por conta daquilo que eu te falei. Se você não tem consciência e não sabe, né, o que você tem que fazer naquele momento, você pode piorar. Isso. A paciente que já tem uma super coordenação, que ela já aprendeu a recrutar essa musculatura de forma adequada, aí ela pode sim aprender as manobras de pompoarismo. O que vai ajudar? Principalmente na questão sexual. Sexual Então, mesmo, você né? consegue sentir maior prazer e você consegue dar maior prazer também. Perfeito. Né? Porque tanto você quanto o parceiro vai estar sentindo, né, a contração que você faz com a tua musculatura pélvica. E aí a gente pensa naquela questão também que as mulheres falam, parece que a minha vagina tá larga, né? Não existe vagina larga. Não existe, Não isso existe. é mito. É mito. Tá. Vagina é mucosa, passa um bebê. Se- Né? Então, menina. assim,
ela volta ao normal, ela distende, ela tem essa capacidade, né, de distender e voltar para o tamanho normal dela. Perfeito. Quando você tem essa sensação, é porque a tua musculatura, ou você não sabe acessar, né, da forma correta, Entendi. para você ter esse canal mais, sentir a musculatura envolvendo o teu canal vaginal. Tá. E usando dessa musculatura para apertar a hora que você quer, Entendi. né, e relaxar quando necessário. Nossa, é um conhecimento corporal, É. assim, que E no a gente dia a tem dia muito com a pouco, correria a gente não Raquel. tem noção, É, né, a doutora? gente não tem noção. Caramba, a Eu gente acho vai que é muito no automático, também, automático. né? E assim, essa coisa do tabu da mulher ter vergonha, da mulher não se olhar. Sim. A gente aprendeu que é errado. É, né, então, desde tem essa sempre. cultura. A menina tem que fechar as pernas, não pode tocar, não pode Uhum. se olhar. Já pro homem é completamente diferente, Totalmente né? diferente. Se coloca o dedinho ali e fala, ei, olha Que só, lindinho, né? né? A gente não. Aham. Então, assim, eu acho que quando a mulher ela começa a se conhecer, se ela começar a pegar um espelhinho, vou olhar como que é minha vulva, Uhum. abrir, olhar o que que tem. A gente, você tá com dor de garganta, você não abre a boca na Pois frente é. do espelho, qual é a Verdade. dificuldade, Uhum. né? É hábito, Sim, né? E se olhar de outra forma, de outra maneira. é verdade. Faz parte do nosso corpo. Eu costumo dizer para as pacientes que parece que os genitais da gente, eles estão aqui emprestados, né? Não fazem parte do Fazem todo. parte, olha só. Né? É uma coisa que tá aqui, mas tipo assim, não preciso olhar, não preciso cuidar, não preciso... Não, você é a dona, né? Precisa Exatamente. saber o que você quer também pra você, né? É, Pra, enfim, numa vida sozinha ou então num relacionamento, você ser feliz, ter a Independente, qualidade né? de vida, né? Exatamente. Muito importante. Falando agora para gestantes, né? A gente já tocou aí nesse ponto em algumas vezes aqui no podcast, mas, por exemplo, a mamãe que está pensando em ter o parto normal, a fisioterapia pélvica, então, também ajuda na hora da expulsão? Super ajuda. Tem que fazer com quanto tempo antes, Então, doutora? a gente, geralmente, a mulher que chega já gestante, geralmente é indicado a partir da 20ª semana. 20ª, tá bom. E Uhum. com a autorização médica. Certo. né? Aí ela vem, aí a gente começa a fazer todo um trabalho, também depois de uma avaliação, né? Então, a gente vai preparar essa mulher para esse período da 20ª semana em diante, que é onde ela vai ter mais peso, volume. Então, a gente vai preparar essa musculatura para sustentar esse útero e o bebê, né? Uhum. A partir da 32ª semana, a gente começa a trabalhar o que a gente chama de período expulsivo. Então, a gente legal. começa a orientar essa mulher para ela saber como ela vai, ainda a tal da autonomia, né? Como ela vai Uhum. recrutar a musculatura no momento da expulsão, como que vai ser a respiração dela, tudo para Olha, facilitar a descida do bebê, legal. né? E a gente trabalha também a questão da flexibilidade vaginal. Então, a mulher que ela passa, que ela já pretende ter o parto normal, por exemplo, a gente consegue trabalhar, né, durante a gestação, preparando essa mulher para que, de repente, ela não precise nem da episiotomia, o tal cortezinho, né, que é realizado no parto Na hora do normal, parto. para facilitar a expulsão. Uhum. Então, assim, pensa uma mulher que consegue ter um parto normal, onde ela não vai lacerar, Não vai ter ponto onde depois. ela não vai ter ponto, É. nada. Olha, Tipo, o bebê saiu, vida que segue, Que e aí ela legal. vai depois, tem o pós-parto também, que a gente também vai também atuar. faz. Eu achei legal essa questão de antes da expulsão, nesse período também, porque você tem que pensar, né? Tudo ali tá preso, né? E Enfim, tem tudo- um peso a mais também, né? Tem, então eu achei tem um bacana esse peso, lado, né? Do E começo, da então, 20ª semana, né? E aí quando você pensa também, essa mulher teve o bebê, Aham. ela passou, sei lá, perto de 40 semanas, né, sustentando. Esse assoalho pélvico ficou ali, Isso. recebendo aquele peso do bebê, do útero, todas as alterações, né? A gente precisa ter atenção no No pós-parto. pós. Principalmente o puerpério, né? Exatamente. Que já é um período que é difícil para a mulher. Por Difícil. vários fatores, né? É. O seu corpo não é seu corpo, praticamente, Exatamente. A né? alteração hormonal que você Também. passa, né, Raquel? Altos e baixos, Altos e choro, baixos, né? tudo. Enfim, é uma vida nova. É uma vida nova, totalmente. Mas aí é verdade, né? Tudo desce ali, e coitado da nossa redinha, né? O assoalho pélvico ali tá gritando, tá né? gritando, é ligamento, Pra é ter. tudo, né? Olha só. Que ficou ali com uma pressão. E mulheres que às vezes, por exemplo, não tinham problema de xixi, não tinham problemas com o assoalho pélvico, depois do parto, elas podem passar a ter dor na relação, Podem. problemas com xixi?
Podem, justamente por conta disso. Uhum. Um bebê pesado demais, ela engordou muito, ou a via de parto, de repente um parto normal, se teve alguma epísio, se teve laceração. Então, tudo isso vai ser avaliado e a gente vai tentar correr atrás o quanto antes para Perfeito. que ela volte para uma vida normal e que ela tenha qualidade de vida, né, Raquel? Para não correr atrás, doutora Cris, quando, por exemplo, a tentante tá lá tentando engravidar, ela já pode iniciar a fisioterapia pélvica pensando, se eu engravidar, eu já vou Pode. estar, mais treinada, fortalecida? Pode. Pensando que ela já vai ter pelo menos consciência pélvica, né? Uhum. Coordenação. Então, é super importante Ai, que para qualquer legal. mulher. Muito bom. Tem uns exercícios que falam que faz com bolinha também, é isso ou não tem nada a ver? Eu tô viajando. As Né? bolinhas. Bolinhas na hora da expulsão, por exemplo, coloca umas é. bolinhas ali pra fingir que é o bebê ou não tem nada a ver? Então, a gente usava hoje a literatura, a gente usava muito um aparelho chamado Epinou, que ele é inflado dentro do canal vaginal, né? A gente vai inflando. Entendi. E depois a mulher, ela aprendia, né, com o Epinou esse período expulsivo. Entendi. Para facilitar um pouco, mas já não é usado mais. Muito bem, né? Porque às vezes a gente ouve falar, né? Então é bom esclarecer, né, Sim. doutora Cris? Agora, o tempo vai passando, digamos que fez todo o tratamento com a fisioterapia, xixi, a redinha ali que estava com algum problema com dor, passou, melhorou, falei assim, voltei na doutora Cris com a consulta e falei assim, gente, vida nova, tem que continuar ou para de vez? Quando a gente pensa numa disfunção, né, acabou o tratamento, lógico que ela vai receber algumas orientações, né, porque o corpo dessa mulher também precisa assimilar toda essa alteração, ela precisa esquecer, sair da memória de dor que ela tinha. Então, geralmente a mulher que sai de um tratamento, né, termina as sessões, que ela tinha dor na relação, ela vai sair orientada. E eu costumo dizer, depois de 6 meses, 1 ano, você nem vai lembrar mais que você tinha dor. Só que a memória de dor, ela fica Guardada, no corpo da né? gente, né? Então, ela vai sair orientada. Quando a gente pensa na incontinência e quando a gente pensa em ganho de percepção e coordenação, é pro resto da vida, né, Raquel? Porque a gente fala assim, você vai fazer atividade física, academia, você começa a fazer musculação. Quando você para, o que acontece? Volta tudo lá pro estágio inicial. Então, assim, lógico que você não vai precisar a vida inteira fazer diariamente, como é indicado durante o tratamento. Mas você vai ter... vai continuar fazendo 3, 4 vezes por semana, 2, 3 vezes. É uma coisa pra vida toda. Pra vida toda mesmo, né? Agora, tem uma coisa que a gente fala que não é pra vida toda, né? Mas é uma fase da mulher, né, gente? Que quando chega, você fala, ai, meu Deus do céu, chegou a menopausa, né? E a menopausa vem com aqueles sinais. O tradicional é o calorão e a mudança de humor, né, doutora Cris? A gente já começa a ter essas alterações, né, Raquel, no período do climatério, que antecede a menopausa. Isso, é verdade. Então, assim, é engraçado porque eu já tô na menopausa, já passei por isso. E mesmo eu estando na área, eu não... Tipo assim, eu não ligava uma coisa a outra. É mesmo? Então, comecei pela insônia. Insônia. Acordava, demorava pra dormir, eu tinha dificuldade pra pegar no sono. Então, o primeiro sintoma que eu tive, eu lembro direitinho do primeiro fogacho que eu tive. Olha. Primeiro calor, eu tava almoçando e eu achei que eu estivesse tendo um troço. Caramba, é assim, por exemplo, você era muito friorenta estranho. ou não? Não, nunca fui. Nunca foi. Mas é uma coisa, não dá pra explicar, é o mal-estar junto, porque é um calor que não é normal. É um calor diferente, que ele não é no corpo todo, são em regiões. Então, de repente, é uma coisa que vem da cintura pra cima. Caramba. E eu tava almoçando e comecei a sentir aquilo, eu lembro que eu empurrei o prato e fiquei parada. Falei, gente, ou eu vou ter um troço aqui, vou cair, tô tendo infarto, tô tendo isso, aquilo. E aí passou. E aí eu comecei a ter com regularidade. Falei, ai, é o bendito. E aí você começa a unir os pontos, né? Unir então, os pontos. dificuldade para dormir, irritabilidade. Fadiga, né? também? Fadiga talvez eu não tenha sentido tanto, Não. mas tem mulheres que sentem. Cada mulher é de um jeito, né, Tem Raquel? mulheres também que é ganho de peso, Ganho né? de peso. Eu emagreci muito no início. Então, assim, cada mulher é uma mulher. Tem mulher que vai falar assim, nossa, eu passei pelo climatério, já tô na menopausa, não senti nada, não sinto nada.
não é o comum. O comum. O comum é passar mesmo pelos calores, pela insônia, pela irritabilidade, pela secura vaginal. Ai, né? menina, isso daí. A pela- fisioterapia ajuda? Essa parte da secura ou não? Ajuda. Ajuda? Ajuda. Ai, menina, eu achava que era só um manancial. Não, ajuda. Tem que beber água, sei lá. Lógico, É. a gente tem que ver todo o contexto. Sim, Quando eu falo mas que ajuda. ajuda. É mesmo. Ajuda porque através da manipulação, né, a gente vai ganhando. Porque a secura, você começa a ter a atrofia vaginal, Aham. né? Então, a atrofia é esse canal mesmo, essa mucosa, que ela vai atrofiando, Tá. né? A mucosa vai ficando sensível, mais sujeita à laceração, começa a fazer aqueles cortinhos, mini Ih, machuca. lesõezinhas. Na hora do papel higiênico depois. Exatamente. ó. Toda aquela mucosa Aham. que a gente, em torno do canal vaginal, a gente já fica mais sensível e fica tudo sequinho ali, Tá. né? Então, tem a mulher que pode fazer a reposição e que quer fazer a reposição. Tem a mulher que pode e não quer. E tem a mulher que não pode. Então, assim, a gente tem algumas dentro da físio. A própria manipulação, a gente consegue melhorar. Porque eu vou estar dando estímulo, né? Olha. Através da manipulação, então, eu vou estar estimulando colágeno, né? Elastina. Caramba. Porque você querendo ou não, quando você manipula, principalmente a mulher que está na menopausa, o canal tá tão sensível, a mucosa tá tão friável, tão fininha, Aham. que você acaba lesionando durante a manipulação. Então, é como se fosse uma inflamação controlada que a gente provoca. E isso vai tendo estímulo também de colágeno. Perfeito. Quando a gente melhora a questão do aporte sanguíneo, né, que através da manipulação também a gente melhora isso. A gente pensa que mais sangue está chegando na região. Então, eu trago mais oxigênio. Olha. Então, a minha musculatura vai estar melhor, né? Eu fico com uma função melhor também de todo esse canal. Ótimo. As glândulas que são responsáveis pela lubrificação, elas começam a conseguir trabalhar melhor também. Caramba. É em cadeia, Sim. Raquel. Uma porque coisa vai puxando a outra, né? porque Dominó. quando eu falo assim, da questão também de ganho de flexibilidade, quando você sente dor, né, causado pela atrofia ou pelo atrito, quando você já está na menopausa, você responde sempre com uma contração. É verdade. Porque o Então corpo, você né, se já. protege daquilo, É. gerando um atrito maior, gerando uma lesão maior. Sim. Quando a gente vai manipulando e melhorando toda essa questão de mucosa, a gente vai trabalhando também na musculatura. Então, vai cedendo musculatura, que deixa de comprimir tanto, né? De exercer tanta contração em volta do canal. Então, tudo ali melhora. Perfeito. E, consequentemente, A vida da a pessoa, né? lubrificação, a vida da mulher. É, porque a mulher fala assim, ai, cheguei na menopausa, agora meu marido não vai me querer mais, já tô me sentindo outra pessoa. Fim de linha, né? Tipo, tô velha, já fim agora de linha, acabou. né? Enfim. Então, quer dizer, ela pode continuar com a vida dela sexual ativa também por meio da fisioterapia pélvica, Sim. né? Porque vai fazer os exercícios e vai fortalecer novamente, né? E tem esse problema da secura, né? Que tchau, Exatamente. vai embora. né? Melhora muito. E aí, depois a gente tem as outras tecnologias que eu associo à fisioterapia. Perfeito. Que é o Como laser, é? O né? O laser também? vaginal, ele é muito bom pra Ai, isso. não arde? Nada. Não queima? Nada. Ai, doutor, porque quando falaram de laser pra mim, Não. nossa, uma vez eu fiz um laser, mas era outra coisa, era no bumbum pra estria. Socorro, vi até. Não, e assim, eu já fiz o laser, até pra saber como era. Dentro do canal, é Olha. quase que indolor, você não sente, você sente um aquecimento, tá? Mas não sente dor nenhuma, nem durante, nem pós, nada. Olha, E ele melhora muito, principalmente questão tecidual. tecidual, olha só. Ele melhora Mas- muito tecido. Mas depois do laser tem que ter algum cuidado no pós, assim, fez a sessão, algum cuidado com piscina, banho de mar, como é que é? Nos primeiros 3, 5 dias é bom Tem que evitar. A gente pede também para não ter relação sexual durante esse Tá bom. período. Normalmente, se a paciente tem indicação do ginecologista, ela pode, nesse momento, associar hormônio local, uma pomadinha hormonal, né, durante o período de recuperação. Para as pacientes menopausadas,
Eu falo que é super importante o uso do hormônio para quem pode. Reposição hormonal não é a cura, assim, não é a chave para tudo. Não, e aí a gente tem que ver também, é assim, é muito bom, né, quem pode fazer a reposição, Uhum. porque aí você vai repor o O que você hormônio, perdeu. o que você perdeu, né, o que você deixa de produzir, Uhum. e aí a gente tem que pensar que vai atuar isso no teu corpo inteiro. Então, Uhum. a falta de memória, a osteoporose, todos os sintomas da menopausa e tudo que a menopausa traz, né, junto com ela, pela falta de hormônio. É um Então, caminhão, é um né, de caminhão de coisas, mudança. Só que tem aquela mulher que ela não quer repor, Uhum. e aí ok. Ela também pode fazer outro tipo de tratamento, ela pode tratar alguns sintomas pontuais, mas não necessariamente repor o hormônio. Uhum. E eu gosto muito, talvez porque a gente está dentro da área, eu vejo clinicamente falando, né, durante o meu atendimento, como é diferente a mulher que repõe hormônio, principalmente o local, da mulher que não repõe, ou porque não pode, ou porque não quer. Uhum. E eu tenho muitas pacientes que chegam para mim e eu pergunto: você já passou pelo ginecologista? Ah, já. Ele te receitou algum hormônio? Ah, não sei, ele me receitou uma pomadinha que eu usei um mês, mas eu não vi efeito e eu parei de usar. Parou. Ah, você consegue me dizer qual era? Geralmente é o hormônio. Uhum. Então, assim, às vezes o médico ele não explica para aquela paciente que aquilo é uma reposição que ela tá fazendo e a importância que aquilo vai ter na vida dela. E aí a paciente entende que era só uma coisa passageira, né? Passageira e Assim, que- tipo, usa a pomada e Exatamente. acabou, né? Normalmente elas usam a primeira. Quando você começa a utilizar, geralmente você usa o primeiro tubinho todos os dias. Quando você vai para o segundo tubinho, aí você usa o de 3 ou 2 vezes na semana, dias intercalados. Entendi. E aí, só que você vai ter que usar isso pelo menos enquanto você pensar em ter vida sexual ativa. Ativa. E transar, né, Raquel? Porque as mulheres acham também tudo aquilo que a gente não usa atrofia, né? É verdade. Canal vaginal é a mesma coisa. Mesma- Então, é musculatura? é função, Isso. né? Tem musculatura, é um canal que ele precisa de funcionalidade. Sim. Se ele Falou não... tudo, viu, doutora É. Cris? Se não tiver ali funcionando, não vai dar jeito, só vai dar Nada, problema, né? Uma é. bola de neve. Agora, tem a menopausa precoce também, né? Tem. E tem meninas novas que já vêm sofrendo com essa... Tem. Essa menopausa É a precoce. menopausa precoce mesmo. A gente fala que, geralmente, se ela acontece antes dos 45 anos, é considerado a menopausa precoce, Precoce. né? O mais comum dos 45 até os 50 anos. E a tardia é quando a mulher passa ou chega nos 55 anos e menopausa aí. Entendi. A partir dos 50, né? E aí é importante também a gente falar, Raquel, quando a gente pensa nas mulheres mais jovens, pacientes oncológicas, né? Principalmente câncer de mama e algum câncer ginecológico, são as pacientes que vão bloquear. Então, a gente fala que é a menopausa química, né? Porque ela vai tomar os bloqueadores hormonais e elas vão menopausar. Sim. Então, essas meninas, mulheres, elas começam a ter todos esses sintomas muito mais... Muito mais cedo, mais né, cedo. também. É. É uma coisa bem difícil mesmo, né? Agora, pode ser algo hereditário? Por exemplo, a menopausa ou não? Assim, dependendo da idade também ou Eles não, dizem mais ou sintomas? menos que assim, você tem que ver a mãe, a avó, né? Mais ou menos vai ser naquela fase. Entendi. É, Pega mais ou menos como geralmente, padrão, né? E aí segue, né? Isso. Perfeito. Agora, a gente fala muito da fisioterapia, então tem que ter o casamento entre o ginecologista e a fisioterapia pélvica, né? É importante a gente reforçar, então, para a mulherada que está nos vendo, ouvindo também, né? Sobre essa importância de, pelo menos o ginecologista falar, vai procurar antes uma Exatamente. fisioterapia, né? Um atendimento para ver como é que você tá, né? Pra gente fazer esse casamento. Quando a gente fala da incontinência, eles indicam mais a fisioterapia, Tá. os ginecologistas. O xixi é o que a gente ouve mais Exatamente. mesmo, Quando né? a gente fala da dor, dificilmente eles mandam para fisioterapia. Porque eles, anatomicamente, essa mulher não tem problema nenhum, né? Então eles falam, tá tudo ok, não tem por que você sentir dor, é assim mesmo. Tenta relaxar mais, tenta tomar um vinho antes. Já ouvi muito isso daí, hein? Entendeu? Então, assim, é o que eles falam. Mas, volto a falar, não é normal sentir dor na relação sexual. Não é normal sentir dor para realizar um exame ginecológico ao ponto dele ser de te incapacitar.
Não é normal você não conseguir realizar um toque vaginal. Não é. Então, isso tem alguma disfunção associada. Tem que procurar ajuda, Tem que procurar né? ajuda. E a fisioterapia é quem vai atuar nessa questão, porque é musculatura que está envolvida. Perfeito. Então, você começa a ficar disfuncional a nível muscular. Então, você tem que... Não adianta... Tem muita gente que vai para psicóloga. Lógico que a gente precisa de tratamento multidisciplinar. Só que a psicóloga, ela vai atuar no teu emocional. A Isso. parte física, às vezes, você não consegue... Porque você não sabe E como nem fazer. lembra, nem né, pra lembra. falar a verdade, né? Então, qualidade de vida, né, mulherada? A gente tem que falar que é uma alimentação saudável, é fazer exercícios, é manter a mente aí bem tranquila, com a saúde mental numa boa, e fisioterapia pélvica, né? E autoconhecimento, né, Raquel? Autoconhecimento do corpo. Mulherada, bora se tocar, bora conhecer o corpo, não é feio, se olhem, né, por favor, porque isso daí vai ajudar a sua autoestima também. Também. Né, o que você está procurando para você, enfim, em termos de melhoras. E a doutora Cris Nobile deu uma aula pra gente hoje de fisioterapia pélvica. Falamos também aí sobre a questão do xixi, dor na relação sexual, gestantes, o pós-parto, que é aquele período crítico, e também a menopausa, que é o terror de muitas mulheres. Doutora Cristina Nobile, obrigada, viu, pela Super participação obrigada, aqui. Raquel, foi um Deixa pra gente prazer. seus contatos, por favor. Instagram da Vamos lá. gente, @Clínica Mulheres Mais. A gente tá no bairro de Pinheiros. Perfeito. A gente atende as incontinências, a gestante, o pré-parto, o pós-parto. A gente atende a mulher com dor na relação. Então, precisou de alguma coisa, pode entrar em contato com a gente. E o WhatsApp, posso deixar? Por favor. O WhatsApp da gente é o 934043370. Vai ser um prazer receber todo mundo lá. Vai fazer uma avaliação, Raquel. Boa, se Cris. você nunca fez. Por favor, hein? Vale a Vamos pena. trabalhar essa redinha, hein? Vamos botar pra quebrar. É isso aí, gente. Olha, esse foi um podcast Mulher Entende Mulher que a gente aprendeu muito. E na próxima entrevista, tô esperando vocês, então, para mais um assunto aí que a gente vai descobrir um pouco sobre o corpo da mulher, sobre saúde feminina também e outras coisitas mais, hein? Até lá, gente. Boa semana!